As pirâmides egípcias são legítimas peças de herança arquitetônica verdadeiramente fascinantes. As pirâmides são as únicas das 7 maravilhas do mundo antigo descritas nos textos, que ainda estão de pé nos dias de hoje e talvez ainda estejam de pé devido a alguma força misteriosa. Olá, pessoal! Existem muitas lendas e mitos em torno das pirâmides. Por exemplo, alguns afirmam que os cientistas não sabem como as pirâmides foram construídas, ou que eram impossíveis de ser construídas com a tecnologia antiga. Será que isso é realmente verdade? Bem-vindos ao nosso canal. Vamos pensar sobre isso juntos a partir de agora. Então vamos começar. Seriam os alienígenas? Primeiro, vamos ver alguns dos mitos comuns que vemos com frequência em livros de ocultismo e teorias da conspiração. Essas teorias costumam ser contraditórias e de fato não temos tempo para refutá-las em detalhes, mas mesmo assim, gostaríamos de destacar alguns aspectos comuns entre elas. Um dos principais mitos populares é o de que as pirâmides foram construídas há dezenas de milhares de anos atrás. No entanto, o mais famoso complexo de pirâmides, o de Gizé, conhecido pelas pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, foi na verdade construído entre os séculos 26 e 23 a.C. Esta data foi confirmada arqueologicamente e também está registrada em documentos antigos. Uma outra crença popular é a de que as pirâmides apareceram do nada. Dizem que não foram encontradas pedreiras para materiais de construção, nem quaisquer vestígios do trabalho de sua construção. No entanto, como falaremos um pouco mais adiante, na verdade foram encontradas pedreiras. Além disso, os egípcios tiveram muito tempo para aprimorar suas habilidades. Isto é evidenciado pela conhecida existência de pequenas pirâmides, conhecidas pelos arqueólogos como mastabas, muitas das quais são muito mais antigas do que o complexo da pirâmide de Gizé. Outras pirâmides famosas foram construídas por Sneferu, o pai do rei Khufu. Os ocultistas frequentemente falam sobre a complexidade ou perfeição das pirâmides. Não há dúvida de que as pirâmides têm um aspecto impressionante e uma aparência muito bonita. Entretanto, do ponto de vista técnico, na verdade, elas não são muito complexas. Basicamente, os egípcios imitaram a forma de colinas e montanhas, utilizando a natureza como referência. Grandes fotografias inalteradas mostram claramente que há grandes aberturas entre os blocos e que eles são desiguais em forma e tamanho. Sem querer menosprezar as pirâmides, mas objetivamente falando, os templos e palácios construídos na Grécia Antiga, Roma e nos países orientais são muito mais complexos e mais completos arquitetonicamente. Além disso, as catedrais góticas da Europa medieval têm estruturas ainda mais complexas. E também, na verdade, há outra pergunta: por que os egípcios pararam de construir pirâmides? A resposta usual usada pelos ocultistas é que os egípcios nunca construíram nenhuma pirâmide. Todas elas foram construídas por atlanteanos ou alienígenas. Mas a resposta real é muito mais simples. Isto ocorreu provavelmente porque os estilos arquitetônicos mudaram, pela mesma razão que os templos góticos não são mais construídos hoje em dia. A propósito, voltando ao assunto da complexidade e perfeição do ponto de vista da engenharia, vestígios arquitetônicos egípcios posteriores demonstram estruturas muito mais complexas do que as pirâmides. Uma última teoria popular é que as pirâmides foram construídas por escravos. Esta teoria não é ocultista, mas é frequentemente divulgada pelos meios de comunicação. Na realidade, porém, habitantes livres estavam envolvidos na construção, cumprindo parte de seus deveres trabalhistas. Além disso, há várias fontes que indicam que eles receberam uma remuneração razoável em troca. Eram impossíveis de ser construídas? Há muitas referências à construção das pirâmides na literatura egípcia antiga. Infelizmente, porém, não há tanta informação sobre os métodos específicos de construção. Isso se deve às mesmas razões pelas quais, nos tempos modernos, embora a construção de grandes instalações de infraestrutura seja às vezes relatada como concluída, a imprensa não entra em detalhes sobre seus aspectos técnicos. Isto porque não há ninguém que irá realmente entender ou esteja interessado, exceto os especialistas. Outro obstáculo à divulgação dos métodos de construção é o fato de que, como as pirâmides eram locais sagrados, os terrenos foram completamente limpos após a conclusão da construção. Felizmente, existe uma pirâmide inacabada,
e foram encontrados vestígios de várias ferramentas de trabalho nas proximidades, bem como uma pedreira, da qual o material foi extraído, e uma estrada usada para transportar os blocos. O material utilizado nas pirâmides é, em sua maioria, calcário. A pedra é macia e pode ser facilmente trabalhada com serras de cobre ou bronze. Blocos grandes foram esmagados com martelos de pedra pesados. Muitas dessas ferramentas de trabalho foram encontradas em pedreiras egípcias. Pedras duras como o granito eram raramente utilizadas, pois eram difíceis de trabalhar com os padrões técnicos da época. No entanto, sabe-se que os egípcios usavam cunhas de madeira com lã infladas de água para quebrar pedaços de granito. Vestígios de trabalho utilizando esta técnica são frequentemente encontrados nas pirâmides do rei Menkaure. Em outras palavras, não era muito difícil extrair e processar a pedra, ainda mais quando não era necessária precisão. As pirâmides foram forradas com pedras decorativas lisas, de modo que qualquer defeito na construção nunca poderia ser visto de fora. Também, ao contrário da crença popular, foi utilizada argamassa na construção das pirâmides, que foi despejada generosamente entre as pedras. Uma dificuldade particular, no entanto, foi o transporte dos blocos de pedra. Parece que de tempos em tempos foram utilizados métodos diferentes para transportar os blocos, que foram feitos de materiais diferentes e em locais diferentes. Sabe-se, por exemplo, que os blocos utilizados na construção das pirâmides do rei Khufu foram transportados em pequenas embarcações ao longo do Nilo. Prova disso é um documento antigo descoberto em 2013. Acredita-se que este antigo documento seja o diário de trabalho de uma equipe de trabalho. Esta equipe foi responsável pelo transporte de grandes blocos da pedreira em Tura, a aproximadamente 12 quilômetros da pirâmide. Havia cerca de 40 pessoas trabalhando nesta equipe, lideradas por um homem chamado Merel. Aparentemente, esta pessoa escreveu o diário de bordo. Aposto que ele ficaria surpreso ao descobrir que 4.500 anos depois as pessoas diriam que era impossível de realizar ou que ele era um alienígena. Também foi confirmado que ele usou um trenó para arrastar os blocos. Existem também desenhos mostrando pessoas movendo estátuas e pedras pesadas desta forma. Esse foi um trabalho muito árduo, mas os faraós não tiveram falta de mão de obra. Por exemplo, uma pintura de parede mostra 172 homens arrastando uma estátua pesando 60 toneladas. O terceiro desafio era colocar os blocos no topo da pirâmide em construção. Uma rampa inclinada foi utilizada para este fim. Os blocos foram levados por esta rampa por alavancagem e pela força muscular de muitas pessoas. Isso também é evidenciado pelas pinturas de parede, algumas das quais retrataram o processo, e foram encontrados vestígios de madeira em todos os lugares. Isso explica por que diferentes pedras foram utilizadas na construção das pirâmides. Isso porque os blocos mais pesados são normalmente colocados nas fundações e quanto mais alto se sobe, os blocos menores são colocados. O único problema não resolvido no momento são as grandes pedras, conhecidas como Pirâmideion. Todas as pirâmides tinham esta pedra colocada na parte superior. Há algumas pirâmides que têm e outras que não têm esse Pirâmideion. Pirâmideions podem pesar até 10 toneladas e a técnica de transportá-las até o topo é um mistério. Talvez as madeiras tenham sido montadas na forma de uma cabana e penduradas. Mas é improvável que alguma tecnologia alienígena tenha sido utilizada ali. Porque mesmo sem tal tecnologia, os egípcios completaram com sucesso o processo de fabricação anterior. Este processo naturalmente exigiu uma enorme quantidade de mão de obra, mas como mencionado anteriormente, parece que os faraós não sofreram com a escassez de mão de obra. Com base em documentos reais do Antigo Egito, os especialistas calcularam entre 30 mil e 50 mil pessoas estavam envolvidas na construção das pirâmides do rei Khufu. Este é o fim deste vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Tivemos o prazer de poder mostrar a vocês o que os cientistas realmente sabem sobre a construção de pirâmides. Por favor, inscreva-se e deixe seu like no nosso canal. E não se esqueça de compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Por favor, ajude-nos a desenvolver este canal. Então é hora de dizer tchau, até o próximo vídeo. Se cuidem, pessoal. Nos vemos em breve. Até mais!